Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos para o Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense e vos oferto a mensagem 113, Busquemos o Melhor, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe secam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E esperamos alcançar nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor. Por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos a nossa tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, assim exigindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos à felicidade e ao equilíbrio através da incessante renovação. E após a leitura, solicitamos aos benfeitores espirituais, aos mentores de todos nós, pedindo a permissão para o início do trabalho realizado pelo Centro Espírita Cearense, o Evangelho, Prece e Irradiação, e que as mãos de Jesus, imantadas de amor, estejam sobre todos nós em bênçãos de paz. Que assim seja. Paz e bem a todos. Caros irmãos, caras irmãs, amigos simpatizantes de doutrina espírita, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 12, motivo de resignação, parágrafo 4 e 5. Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição.
punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e com uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outro, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Olá, queridos amigos e amigas, vamos todos refletir a respeito da leitura do Evangelho de hoje, intitulada Motivos de Resignação. Esse texto visa esclarecer os nossos corações acerca da consolação que é apontada por Jesus àqueles que sofrem, nos orientando e enfatizando como esse sofrimento pode ser proveitoso para nós, a fim de que se converta em conquistas de felicidade. Nem todos aqueles que vivem em aflição serão consolados, meus irmãos. Somente aqueles que sofrem com resignação, aceitando a dor não como uma espécie de castigo, mas como uma oportunidade de correção dos nossos erros do passado, visto que Deus, que é nosso Pai Criador, não nos castiga. Ele nos ama profundamente e usa para conosco da sua infinita bondade e justiça, e nos dá novas oportunidades de refazermos nossos caminhos. O sofrimento pode sim ser convertido em felicidade, uma vez que as dores de hoje são resgate de nossas dívidas do passado. Esse sofrimento constitui uma forma que Deus nos oportuniza, forma essa abençoada, para que possamos nos acertar com as nossas dívidas já contraídas. Se conseguirmos compreender e praticar isso, seremos felizes, porque nós conseguiremos reparar tudo aquilo que viemos reparar nessa encarnação e também estaremos quites com a justiça divina. Sofrer resignadamente nos permite que apressemos a nossa caminhada para Deus. As dores da terra, meus irmãos, quando suportadas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. E assim podemos, além de aceitar com resignação essas aflições que se encontram em nosso caminho, podemos ainda mais rapidamente ascender na escala evolutiva, se convertermos as nossas horas, agindo em benefício dos nossos irmãos, agindo em favor do próximo, seja beneficiando-o material ou moralmente, a fim de que evitemos a revolta, a amargura por não compreendermos a justiça de Deus. Mostrar-se rebelde diante do sofrimento é não acatar a vontade divina, é ir contra
essa justiça e essa bondade que Deus está a nos oferecer. Aqueles que assim agem, ao invés de conseguir reparar os erros que já cometeram, muitas vezes ainda podem contrair ainda mais débitos, atraindo para si mais aflições, mais dores e maiores sofrimentos. Portanto, meus irmãos, teremos, se assim nos comportarmos, que recomeçar novamente, a fim de que aprendamos que as aflições são nossas educadoras. As aflições são oportunidades de reparação perante a justiça divina, decorrentes dos nossos próprios atos. Aceitemo-as com resignação, para que possamos, assim, nos ajustar perante essa lei de amor que Deus nos convoca. Evitemos adiar os nossos compromissos e evitemos também aumentar os nossos sofrimentos pela rebeldia. Nos convertamos em filhos que reconhecem a bondade do Pai, compreendem o papel educativo da dor e buscam, através das aflições que são necessárias vivenciarmos nessa terra, progredirmos cada vez mais em nosso processo evolutivo. Muita paz a todos, que sintam-se envolvidos por muito amor e paz. Jesus amado, pedimos, Senhor, coloca sobre as águas do nosso ambiente os bálsamos necessários para a fluidificação de todas as águas que estão em nossas casas, nossas garrafinhas, nos trabalhos, nos hospitais, nos abrigos dos idosos, nos orfanatos, nas escolas, todas as águas que estão reservadas para, ao tomarmos, nos sentirmos, Senhor, revigorados com as energias balsâmicas. Que Jesus nos abençoe e nos envie, Senhor, o fluido necessário para compor a nossa saúde física, espiritual e mental. Ser conosco, Pai amado, hoje, agora e por todo sempre. E assim seja.